Seja bem-vindo ao canal Conversando Água. Nessa aula eu vou falar sobre a instância máxima de decisão dentro da gestão das águas no Brasil, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós vimos na última aula que o sistema de gerenciamento de recursos hídricos é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo órgão gestor de recursos hídricos, pelos comitês de bacia hidrográfica e pelas agências de água. Vamos explorar isso um pouco melhor. No nível federal, a instância máxima de decisão dentro do sistema é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A execução dos instrumentos de gestão fica a cargo da ANA, a Agência Nacional de Águas, que é o órgão gestor de recursos hídricos no âmbito federal. O colegiado de discussão participativa e deliberação é o Comitê de Bacia Hidrográfica, enquanto que a Secretaria Executiva dos comitês de bacia hidrográfica é a agência de água. Então, essa é a estrutura do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, com a principal atribuição aqui de cada um dos entes que compõem o sistema. No nível estadual, a coisa é equivalente. Então, nós temos um Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nós temos um órgão gestor estadual, nós temos os comitês de bacia hidrográfica estaduais e nós temos as agências de água estaduais. Mas nessa aula nós vamos falar sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Bem, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos foi criado pela Lei das Águas, pela 9433, regulamentado pelo Decreto número 10.000 de 2019, que trouxe as novas regras e a nova composição do Conselho a partir de 2019. Ele atualmente é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o MDR, possui 37 membros e 22 atribuições. Quem são os membros do Conselho? São 19 do governo federal, representando 15 ministérios, 9 representando os conselhos estaduais de recursos hídricos, 6 representantes dos setores usuários de recursos hídricos, sendo um da irrigação, um do saneamento, um do setor hidrelétrico, um do setor de navegação, um do setor industrial e um do setor de pesca, lazer ou turismo. E 3 representantes de organizações da sociedade civil de recursos hídricos, sendo um de ensino e pesquisa, um de organização não governamental e um de comitê de bacia hidrográfica, totalizando 37 membros. E quais são as competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos? São 22. Evidentemente que nessa aula não vai dar para a gente explorar todas elas, mas eu destaquei aqui as palavras-chave para vocês terem uma ideia das competências do Conselho. O Conselho tem competência de formular política, promover a articulação do planejamento de recursos hídricos, arbitrar conflitos, deliberar sobre projetos, deliberar sobre questões em geral, analisar legislação sobre recursos hídricos, estabelecer diretrizes para a implementação da política, aprovar instituição de novos comitês de bacia hidrográfica, acompanhar e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, estabelecer critérios para a outorga e para a cobrança pelo uso da água, deliberar sobre recursos administrativos, manifestar-se sobre prazos para outorgas, definir valores de cobrança pelo uso da água, manifestar-se sobre projetos de incentivos à conservação dos recursos hídricos, definir prioridades de aplicação dos recursos, aprovar o enquadramento dos corpos d'água, autorizar a criação de agências de água, delegar o exercício de funções de agências de água, deliberar sobre usos de pouca expressão para fins de isenção de outorga, zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, estabelecer diretrizes para a implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, apreciar o relatório de segurança de barragens. Então vejam quantas atribuições importantíssimas dentro da gestão de recursos hídricos possui o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Um bom exercício, pessoal, para vocês é entrar na página do Conselho, está aqui, e navegar aqui pela página. Tem muitas informações, principalmente aqui em O Conselho você vai ver toda a atual composição do Conselho, e aqui na aba Deliberações você vai ver todas as deliberações e decisões da história do Conselho, para vocês terem uma ideia na prática do poder que tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
É isso, até a próxima.